11h59. As urnas possuem cerca de 30 camadas de segurança que protegem os sistemas de qualquer tentativa de invasão. Meia-noite. TSE pediu à Polícia Federal apuração sobre invasão 10 dias após o segundo turno, em 2018. E aí, meus amigos? Bom ou não? Sem rodeios aqui, eu não sei como que vocês conseguiram dormir ontem depois da live do presidente e do Felipe Barros. O que eu sei é que eu fiquei chacoalhando de 7 horas da noite até 1h30 da manhã. E eu juro pra vocês que eu queria gravar um vídeo de madrugada pra poder soltar hoje bem cedinho, porque eu tava quase que sufocando. Mas aí eu lembrei que o dono do Brasil é o STF, que tem um inquérito pra chamar de seu. E nele, eles colocam quem eles querem. Ou seja, meu traseiro deveria ser preservado por mim mesma. Portanto, eu achei melhor esperar, conversar com os povos que entendem, pra ter certeza e trazer pra vocês exatamente o que foi que aconteceu. E é isso que eu vou fazer hoje nesse vídeo. O que foi que aconteceu? Mas eu vou um tiquinho além, eu vou trazer pra vocês a vida do protagonista do fato exposto, porque todas as histórias começam pelo Era Uma Vez. Seu Barroso, iluminado, magnânimo, pode entrar, meu filho. Esse vídeo é pra você. É sobre você. Eu sei, amigos, todo mundo aí sentiu por um momento um banho de água fria em meio ao inverno do gelocida. Mas deixa eu te falar um negócio. Vem cá mais pertinho. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Num jogo de truco, se você tá com zap e espadilha, quando seu adversário pede 6, você não encarna o cão arrependido e vai assistir Chaves? Você levanta, bate a mão na mesa e grita que é 9. Ai, Bárbara, mas baseada em quais vozes da sua cabeça você tá dizendo que nós tá com zap? O povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro. Uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. E você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz depois de ouvir a frase último recado? Google, pesquisa, quanto é o gasto de gasolina de Belo Horizonte a São Paulo dividido por 5? É, isso aí. Eu também vi muita gente por aí dizendo que lá vem mais uma nota de repúdio. Mas pra quem tava esperando mais uma dessas notas, acabou frustrado. Talvez porque os povos lá da selva não tiveram tempo de redigir mais uma nota, porque eles estavam muito ocupados visitando tropas especializadas em intervenção federal. E aí, como coincidência do universo, porque o universo trabalha muito, a CPI do circo, que tava doida pra convocar o Braga Neto, retirou o requerimento de pauta. Totalmente coisas da vida, nada pra ver aqui, meu filho, circulando. Gente, eu não fui pras ruas e também não chamei vocês pra ir pras ruas pra na primeira vez que alguém batesse o pé pra mim eu sair correndo. Fiote, eu sou brasileira e se tem uma coisa que todo mundo sabe sobre os brasileiros é que a gente não desiste nunca. Todo o poder emana do povo. E esse é o artigo 1º da Constituição. Só após esse artigo os demais foram escritos. E como nós exercemos esse poder? Através dos parlamentares que nós elegemos. Eles fazem, ou deveriam, fazer as leis que tanto interessam à sociedade. Então eu pergunto, alguém aí votou no Barroso? Barroso, o iluministro que certa vez disse que poder é alternância, mas ele fala isso diretamente da cadeira de um cargo vitalício. E a nossa maravilhosa mídia, fazendo seu papel, fez questão de dizer pra vocês que o Fux, segunda-feira, botou sal no fudoril do presidente. Mas você sabe o que mais Fux Tupetudo disse naquela segunda? A sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Pois é, mas sabe quem também não quer ver ministros do STF em atividade político-partidária? A Constituição, que diz ser crime de responsabilidade um ministro exercer atividade político-partidária. E aí a gente volta nas matérias de Alexandre de Moraes e iluministro Barroso reunidos com políticos, fechando questão sobre o voto auditável em uma atividade que compete única e exclusivamente ao Legislativo. Atividade político-partidária. E aí a gente se pergunta, né, quem é que vai investigar isso aí? Rodrigo Pacheco?
Ai, gente, desculpa. Eu sei que eu não tenho nada pra rir aqui, esse negócio é mó sério, sabe? Mas eu faço isso, eu dou risada do nada, mó louca. Mas quando a sociedade não encontra em seus representantes eleitos a efetiva representatividade, o que a gente faz? O que vai acontecer? Quer saber? Então separa o estomazil, fica confortável e bora lá! Gente, recadinho bem rápido aqui. A minha livraria tá toda em promoção e ainda dá tempo de comprar o presente do seu Paps, dando a ele o que ninguém pode tirar: conhecimento, o maior dos investimentos. Então patrocina esse canal adquirindo informação. Para quem se interessar, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Então vamos começar voltando aqui um pouquinho na quinta-feira passada, onde Bolsonaro anunciou uma live dizendo que traria à baila os indícios de fraude nas nossas eleições. E sim, muitas coisas foram expostas e uma coisa em questão chamou a atenção de todo mundo. O perfil do TSE nas redes sociais estava minuto a minuto rebatendo tudo que o presidente falava. Cara, era incrível, parecia que eles sabiam exatamente o que seria dito e eles se prepararam para responder a tudo em tempo real. Menino, a mídia cagou na nossa cabeça, desdenhando, galera. Disseram que nada foi provado, que foi um monte de pastel de vento, que o nosso sistema era inviolável. Aí o Barroso se armou igual um pavão. É isso tudo que você tem, Bonossauro? Mas eu preciso contar pra vocês um segredinho de Sun Tzu, ensinando sobre a arte da guerra. Pareça fraco quando estiver forte, e forte quando estiver fraco. Então Bolsonaro deixou esses caras falando por quase uma semana, já que a live de quinta-feira era todo o arsenal que ele tinha. Vamos sapatear em cima. Só que o peixe morre pela boca. Após uma semana de intenso ataque contra o governo e a exaustão da repetição de que nosso sistema é inviolável, Bolsonaro abre uma live surpresa e mostra a prova que não! Ele não é só violável, como alguém, além de entrar, acampou por meses naquele sistema sem que ninguém percebesse. Vamos então entender exatamente o que rolou. Um hacker conseguiu uma senha de um funcionário de uma empresa terceirizada do TSE lá na Paraíba. Então pronto, entrou no sistema. Com essa senha inicial, ele foi avançando para dentro e conseguindo quebrar novas senhas e assim se aprofundando. E exatamente assim foi feito. Ele conseguiu chegar até o código-fonte das urnas. Mas que diabos faz esse código-fonte? Ele que carrega os dados do programa que serão usados nas urnas de todo o Brasil. E eu sei que isso é meio técnico, mas é muito importante que você entenda o que é esse código-fonte para que você compreenda a gravidade da situação. Quando nós tivemos as eleições de 2018, nós tivemos inúmeros candidatos, certo? Esses candidatos vão parar dentro das urnas porque alguém fez um programa, colocando lá a carinha e o número de cada candidato e dizendo pra urna assim: ó, quando alguém apertar 17, esse voto vai pro Bolsonaro, 13 vai pro limbo, ops, pro poste, e assim vai, com todos os candidatos. Esse programa é colocado no código-fonte, o grão-mestre de todas as urnas. A partir daquilo que foi colocado nesse código-fonte, a replicação para todas as urnas do Brasil acontece através da distribuição para os TREs locais, os Tribunais Regionais Eleitorais. Então ficou claro até aqui que o código-fonte dita as regras do jogo para as urnas de todo o Brasil? Então beleza. O hacker, em seu acampamento no sistema do TSE, conseguiu chegar até esse código-fonte. Isso é um fato. E esse fato veio através da confirmação do próprio TSE, que nesse documento, no número 2.1, diz: foram incluídas capturas de telas de computador mostrando trechos de código-fonte do aplicativo JEDI, de listas de arquivos e também de conteúdos de documentos. E 2.2. Foram incluídos arquivos presentes na árvore de código-fonte do JEDI. E aí veio a pá de cal, que até quem é leigo entende claramente. Tal conteúdo evidencia o acesso indevido. Acesso indevido é um novo nome bonito para não dizer que foi invadido. Dos seguintes dados: código-fonte completo do JEDI, possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. Pronto, para que ninguém tenha dúvida, o próprio TSE diz aí com todas as letras: meu irmão, entraram nos código-fonte usados nas eleições de 2018. Pronto, falei. Mas então vamos à pior parte, porque não foi um super gênio da tecnologia que descobriu essa invasão. Foi o próprio hacker que procurou a Tecmundo e falou: rapaz, vocês não têm noção do que eu fiz e ninguém percebeu. Sim, o TSE só descobriu
porque o hacker contou. Aí deve ter sido aquela correria, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá todo mundo doido? O que aconteceu? Você dormiu na pia, esteja preso. Não, aí já é demais, né? Prender alguém do TSE, tá mais fácil euzinha aqui deixar o pó de café lá na cafeteira aguardando o Uber Black pelo crime hediondo de fazer esse vídeo. Bom, uma vez que o hacker contou que deu um passa-moleque no TSE, Dona Rosa Weber, em novembro, ouça bem que é importante, em novembro chamou a Polícia Federal e falou: bicho, vocês não acreditam? Os caras invadiram o TSE, tá todo mundo aqui em choque. Porque na minha cabeça foi exatamente assim que aconteceu. Então a Polícia Federal começou as investigações. E uma coisa que vocês precisam entender é que o sistema tem um arquivo que mantém guardadinho todos os lugares em que o tal hacker passou enquanto estava acampado dentro do TSE. Tudo que ele viu, tudo que ele fez, todo o caminho percorrido fica guardado em um arquivo que se chama log. Sabendo disso, a Polícia Federal foi lá e pediu pro TSE esse arquivo log para eles descobrirem e entenderem o que de fato o hacker fez dentro do sistema do TSE. E aí vem o ponto mais cabuloso de tudo isso. O TSE informou que teve um problema no núcleo do supercomputador. Não, brincadeira, quem falou isso foi o Barroso ao justificar as falhas das eleições de 2020. O TSE disse para a Polícia Federal o seguinte: o log? Sim. Vocês estão querendo o log? Isso. Aquele log que vai mostrar tudo que o hacker fez? Sim, esse log. Então, fala a verdade com vocês, porque quem fala a verdade não merece castigo. Nosso sistema deu uma travada aqui, aí a gente mandou para terceirizado para poder consertar o Paranauê. Você acredita que os caras deletaram esse arquivo? Os arquivos que mostravam a atividade do hacker dentro do sistema do TSE durante as eleições de 2018 foram deletados. Mas fiquem todos calmos, o TSE já disse que o hacker só olhou os códigos-fontes, porque ele era só um cara curioso. Ele não mexeu em nada não, viu? Fica sussa aí, confia! E como os arquivos que mostrariam se o TSE falava ou não a verdade foram apagados, ou você confia na palavra deles, ou você é um criminoso que quer desacreditar o nosso sistema eleitoral, seu golpista. O TSE, que só descobriu que foi invadido porque o hacker contou, após apagar o rastro do hacker, diz: confia mesmo, amiguinho, nós é bom na segurança. Brasil. Pronto, não existem mais dúvidas que o sistema foi invadido, certo? Quem diz o contrário está espalhando fake news. Concorda? Então, senhor magnânimo cabeça brilhante, seu ministro Xande, anota aí o nome do nhonho Botafogo, que o senhor talvez conheça por Rodrigo Maia, que após a demonstração de documentos oficiais de ontem, veio ao seu Twitter dizer: isso é uma palhaçada, o sistema nunca foi invadido. Tipo, o cara tá vendo os documentos, mas não é real. Mas eu tenho outro nome pro senhor, viu? Dessa vez pro inquérito dos atos antidemocráticos. Tome nota, por gentileza. Diogo Mainardi, dos antagonistas, que fez a seguinte matéria: o voto não salva uma democracia. Oi? Eu achei que o voto era o símbolo da democracia? Fui tapeada. O que salva uma democracia é sua capacidade de expurgar os golpistas. É preciso afastar Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto e torná-lo inelegível. Ah, sim, seu Xande, tá muito na cara a propagação de golpes. O senhor não tá achando, não? Imagina, só pensa se sou eu fazendo um texto desse dizendo que Barroso tem que ser expurgado e afastado do STF. Seu Xande só sabe que no outro dia, lá na minha casa, sabe, aglomera Brasil cheio de polícia, né? E eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Mas um outro ponto interessante sobre o antagonista é que eles fizeram uma matéria, logo após a live, dizendo que a invasão teve um alcance limitado, sendo que o TSE disse que o rapazinho ou a mocinha, não sabemos, praticamente fez xixi em cima do código-fonte. Mais ou menos isso, né? Mas eles também disseram que isso rolou 5 meses antes das eleições e as falhas foram corrigidas pelo TSE. Mas vem cá, como que isso é possível se o TSE só soube da invasão depois que o hacker contou? Tipo, forçaram a barra, seu Xande, tá todo mundo vendo. Tô só te dando toque aí porque nós somos mais que amigos. Nós somos friends. Bom, aí a gente volta naquele lance de quinta-feira onde o TSE rebateu minuto a minuto a live do presidente. Porém, na de ontem, menino, um silêncio ensurdecedor naquele perfil. Não tinha nenhuma resposta pronta. A imprensa entrando em contato com os caras do TSE e eles não respondiam. A live no Pingos começou às 19 horas e a resposta do TSE veio à 00:40. 5 horas e 40 minutos após o Dória ser jogado no ventilador. Pois é.
7 itens foram enumerados para responder tudo o que foi exposto pelo presidente. Mas a gente vai parar aqui só no número 2, que diz o seguinte: o acesso indevido, de novo, lei é invasão. Objeto de investigação, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada normal aconteceu. Confia. Não, confia foi por minha parte. De novo, aqui eles admitem a invasão e dizem que, apesar do hacker ter olhado os códigos-fonte, ele apenas era um cara curioso, mexeu em nada não, só deu uma bisbilhotada. E como nós sabemos disso? Não sabemos. E tá aí o e-mail do TSE que conta pra polícia que, ops, você acredita que a nossa terceirizada apagou o arquivo log? Poxa, que chato isso, hein? Mas confia, a gente tá falando tudo sério, pura verdade. E isso me levou a uma reflexão muito importante, que se os caras estão tão certos que o presidente vai perder em 2022, põe logo o voto auditável e depois esfrega nas nossas faces que nós perdemos mesmo com o povo auditando seu próprio voto. Qual o medo? Mas vamos a outro ponto importante. O cara que acompanha as urnas eletrônicas no Brasil há mais de uma década é Seu Janino. Seu Janino que foi convidado para ir até a comissão especial para dar esclarecimentos sobre o funcionamento do nosso sistema eleitoral durante a discussão do voto auditável. Só que ele achou melhor não ir. E sabe por que ele não foi? Não sei. Só sei que foi assim. Mas, em 2020, quando tivemos um atraso na apuração de nossos votos, Barroso vestiu a cara rosa, porque sim, gente, ele ficou rosa. E disse que o que rolou foi um problema no núcleo do supercomputador, que a inteligência artificial estava aprendendo a contar os votos, e aí nós tivemos um problema técnico. Voltaremos em instantes. Cara, não tem como não rir, né? Problema no núcleo do supercomputador. Coisa que você via num filme futurístico de 1996. Que, aliás, é o ano da tecnologia das nossas urnas. Tá, mas essa historinha acabou virando meme. E o então conhecido pai das urnas, Seu Janino, após mais de 15 anos de serviços no TSE, caiu do cargo em meio a denúncias de um novo ataque hacker que mais uma vez levou Barroso a dizer em rede nacional: nada, meninos, negócio aí de hack 2020, coisinha boba que rolou, nada. Cai secretário de informática do TSE, pai da urna eletrônica. Janino estava no cargo havia 15 anos. Falhas no sistema do tribunal nas eleições municipais motivaram substituição. Mas o Seu Janino, como disse Simone Tebet, caiu pra cima, ou não? Sei lá. Saiu do TSE para virar assessor do Barroso. Imagina passar o dia inteiro com o iluminado absorvendo toda a luminosidade. Que cara de sorte. Mas eu achei mó sacanagem derrubar o cara que tava lá com seu filho há mais de 15 anos porque o núcleo de um supercomputador falhou. Pessoa sem coração, viu? Mas enfim, o que aprendemos com tudo isso é que um hacker já invadiu o sistema mega protegido do TSE, que só ficou sabendo porque o hacker contou. Aprendemos também que quando o assunto envolve o TSE, os documentos sigilosos são realmente mantidos em sigilo, diferente do que rola lá na CPI do circo. Mas também aprendemos que uma reação tem que vir. E ela virá. Eduardo Bolsonaro já está coletando assinaturas para a CPI do TSE. Mas não só isso. Ele também oficiou o ministro Xande, presidente do inquérito das fake news, que também inclui o Barroso no inquérito por ter mentido a toda a população, dizendo que o sistema do TSE era inviolável. Mas era. E mais, também representou junto à Polícia Federal que Seu Janino tenha seu passaporte retido e incluído no programa de proteção a testemunhas. Vai que, né? E no meio desse turbilhão de coisa acontecendo, muito louco, onde é que tava Barroso, o pavão iluminado de penas graciosas? Tava sumido, viu, fiote? Mas foi só o Bolsonaro fazer um post hoje de manhã contando pra geral que o Barroso soltou o Dirceu, que seu magnânimo iluminado apareceu no Twitter, super contido, super educado, pra dizer que ele só fez isso porque a presidente deu o induto, tipo, eu só segui ordens. Mas a presidente era Dilma, beste de Dirceu, ambos do PT, que o senhor tem simpatia, né, seu Barroso? Afinal, PT e Marx ajudaram na sua formação. E quem disse isso foi o senhor mesmo. Falemos então agora sobre Barroso. Indicado ao STF, admite influência do PT e de Marx em sua formação. Aliás, na matéria do Congresso em Foco, a qual você abre seu coração, seu Barroso, você diz inclusive que estava lá na criação do PT.
Então, assim, a gente torce um tiquinho o nariz, né? Raízes ideológicas, mas faz parte. Em seguida veio a sua defesa quase apaixonada de seu Cesare Battisti, na qual você disse: não, eu vou deixar você falar, deixa o meu ponto de vista mais claro. Cesare Battisti não praticou nenhum crime hediondo, não foi acusado da prática de crime hediondo e a categoria crime hediondo não existia no Brasil em 1979, quando os fatos relevantes ocorreram. E, em segundo lugar, não houve ato de terrorismo, a decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar, mas não houve atentado indiscriminado, ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários, que eram inimigos do proletariado, crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. Que erro de julgamento, hein, seu iluminado? Mas fica de exemplo pro senhor, os iluminados também erram. Mas aí, na sequência, para surpresa de 0 pessoas, Dilma, do PT, indica o senhor para ser ministro do Supremo. Seu iluminado, Reinaldo Azevedo fez um artigo sobre Vossa Excelência com o seguinte título: Barroso, indicado como porta-voz da agenda vermelha do PT, vira lavajatista quando Lula se dana. Um homem de fibra. E então, ele diz que Vossa Excelência era a cara do PT no Supremo, mas depois que o Lula tomou pra dentro, o senhor abandonou o barco e ainda deu uma debochada com você, fi. Homem de fibra. Achei super debochado e olha que eu tenho super dificuldade de identificar deboche. E antes de eu migrar para o próximo motivo, seu Reinaldo Azevedo começou esse mesmo artigo dizendo, abre aspas, o ministro Roberto Barroso, do Supremo, decidiu governar o Brasil sem ser eleito por ninguém. Fecha aspas. Mas tá bom. Depois da sua influência canhota, depois da sua defesa ao Cesare Battisti, já ministro do Supremo, chega a sua vez de dar seus 2 centavos no combate à corrupção. E aí é a sua vez de condenar o genuíno. Barroso, eu vou ter que pôr o áudio de novo. Desculpa. Mas, pessoalmente, lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil em um tempo em que isso exigia abnegação e envolvia muitos riscos. Lamento condenar alguém que participou da reconstrução democrática do país. Lamento, sobretudo, condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, leva uma vida modesta e jamais lucrou financeiramente com a política. Iluminado, você lamentou. Lamentou, fi, ficou a cara da tristeza no filme Divertidamente de condenar um corrupto do PT? Mas o senhor se assossegue aí, tá? Essa sua fala ao condenar uma pessoa que claramente você não queria, um corrupto, não foi a pá de cal na definição em minha vida para eu virar os olhos toda vez que o senhor fala. O senhor, após condenação de Delúbio, de Zé Dirceu, dentre outros, por organização criminosa, tentou diminuir a pena desses réus, dizendo que o Supremo exagerou na dose da condenação. E de novo, seu Barroso, você me desculpa, mas o povo tem que ouvir saindo diretamente da sua boca. Ainda mais fortes, o mesmo quadro se repete no caso do embargante José Dirceu, condenado, como os anteriores, por corrupção ativa e quadrilha. As circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas no acórdão condenatório, e não as que eu aplicaria ou tenho escolhido, em relação a José Dirceu, foram igualmente em número de 4. A sua pena base em relação ao crime de corrupção ativa foi de 4 anos e 1 mês, significando uma elevação de 21% em relação ao intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Portanto, 21% no tocante à corrupção ativa. No que diz respeito ao crime de quadrilha, a pena base foi fixada em 2 anos e 6 meses, correspondendo a uma majoração de 75% da pena base, em relação ao intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. Nesse caso, estabeleceu-se como pena base quase o limite de pena máxima, antes mesmo de se apreciar a incidência de qualquer agravante ou causa de aumento. E essa desproporção, a meu ver, se repete em relação a todos os demais embargantes. Eu tenho aqui José Roberto Salgado, 18% e depois 63%, Cátia Rabelo, números semelhantes. Joaquim Barbosa até tentou contar pro senhor que desde aquela época o senhor estava fazendo discurso político. Está se encaminhando Eu respeito a para opinião de Vossa ocorrer Excelência. com a contribuição de Vossa Excelência. Eu respeito a É opinião fácil fazer discurso político, ministro Barroso, e ao mesmo tempo contribuir para aquilo que se quer combater. É muito simples dizer que o sistema político brasileiro é corrupto, que a corrupção está na base do funcionamento de quase todas as instituições,
E quando se tem a oportunidade de usar o sistema jurídico para coibir essas nodas, se parte para a consolidação daquilo que se aponta como destoante. Eu entendo e respeito a posição. Quer dizer, Seu Barroso, entenda, você queria convencer o tribunal a diminuir as penas, porque aí o crime de quadrilha do povo do Mensalão teria entrado em prescrição e não teria punição pra galera. Sim, era o que você queria. Minha visão, sem a exacerbação seletiva que apontei acima, as penas por quadrilha já estariam todas prescritas e, consequentemente, teria sido extinta a punibilidade em relação a elas. Tá, mas aí a gente começa a saga do Zé Dirceu, onde em 2014, após cumprir menos de um ano de prisão, o senhor autorizou seu Dirceu a cumprir o restante da pena em casa. Olha que pessoa boa. Em 2016, o senhor, depois da Dilma, que por sinal foi a presidente que te nomeou, ter dado o indulto, lembrando que a Dilma e Dirceu eram sim companheiros, o senhor foi lá e deu a ele o perdão da sua pena. O que nos levou àquela cena clássica do seu arranca-rabo com Gilmar Mendes, que foi lindo. E ali naquele momento eu tava muito... Briguem! Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absoluta. E aí a gente faz aqui um pequeno paradoxo, onde em 2021 quem fala contra o Supremo de qualquer modo acaba com um esteja preso ou esteja processado no inquérito que o próprio Supremo abriu de ofício. Mas você sabe quem foi que começou com essa modinha de falar que ministro do Supremo tem tudo que catar coquinho? Seu Barroso, você vai ficar em choque. Zé Dirceu. O ano era 2018. Dirceu afirma que é preciso acabar com os poderes do Supremo e ainda diz que, inclusive, teria que mudar logo o nome. Abre aspas. Não sei por que chamam de Supremo. Deveria ser Corte Constitucional. Fecha aspas. Naquela época não tinha um negócio de abrir inquérito de ofício para investigar ataques às instituições, né? Essa moda só pegou depois que nós elegemos um governo conservador. O que me leva a crer, minha pessoa, que na verdade de tudo... Minha verdade, o problema no Brasil é ser conservador. Esse é o crime. Aliás, o senhor quis tanto dar uma alfinetada no povo conservador que chegou a dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita. O senhor lembra? Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. Te confesso que eu fiquei com pena do senhor naquela época, porque todo mundo zoou Vossa Excelência. Tadinho do Barroso. Mas o fato crucial que me levou a crer mesmo que o problema no Brasil é ser conservador foi a sua própria fala, Vossa Magnitude. Vê se você lembra disso aqui. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Portanto, não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos de nós. O conservadorismo, então, incomoda muitos de vocês? Muitos de vocês quem? Outra coisa que eu confesso me deixou louca da vida com Vossa Excelência é que o senhor escreveu um livro. E nesse livro você disse que 2 ministros do Supremo mudaram de ideia sobre a prisão após segunda instância, após sofrer a impressão de pessoas que queriam que as coisas continuassem como sempre foram. Aí eu te pergunto, seu Barroso, e é uma pergunta, não uma acusação. Saber de pressões externas e indevidas em processos tão sérios que mudam a vida de toda uma nação em pessoas que deveriam ser isentas e não denunciar tais interferências, não é prevaricação? Desculpa aí se eu tô errada, viu, seu Barroso, mas eu não manjo dos juridiquês como Vossa Excelência. O senhor lembra quando o senhor disse que o voto do Toffoli estava escrito em javanês? Momento épico, aliás. Pois é, meu entendimento jurídico é o mesmo do Toffoli. Javanês. E para encerrar, o senhor tende a confiar em pessoas não confiáveis, o que me leva a concluir que o seu julgamento pode ser falho. O senhor foi curado pelo João de Deus. Viva a ciência. Viva. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas.
Então tá aí, só queria esclarecer essas coisas pro senhor, viu? Pro senhor não achar que eu não gosto do senhor de graça, viu? Eu fiz uma listinha de motivos. Então eu espero que o senhor compreenda esses motivos, que são válidos, e não me prende, por favor, porque eu fui super educada aqui com Vossa Iluminada Excelência. Eu só queria expor o meu ponto de vista, porque a gente ainda pode fazer isso, né? Vamos descobrir agora, após a minha conclusão. Primeiro, eles soltaram o Kraken. Nosso Supremo pegou o Lula e simplesmente resetou todos os seus julgamentos e sentenças. Eles só não tiveram coragem de dizer que ele era inocente. Só disseram que os seus julgamentos não valiam mais nada. E assim sendo, sem nenhuma condenação após tudo que nós presenciamos, que o Brasil inteiro presenciou, o Lula está elegível. Em segundo, tentaram então o impeachment do Bolsonaro, que não vem e não virá pelo Congresso. Depois, eles queriam tostar o presidente na CPI do circo. CPI que o senhor, seu iluminado, interferindo diretamente no legislativo, obrigou a ser aberta. Olha que coisa. Mas o que ninguém contava é que a própria CPI se tosta sozinha. A CPI se tosta sozinha e o relator da CPI produz provas. Bom, foi o que ele disse, né? Verdade? Com que autoridade Vossa Excelência levanta isso? Não, eu estou dizendo que o internauta só pode ser o Cristiano, porque nenhum dos dois... Não, o internauta lembrou que o Cristiano... Agora é loucura. A defesa... Eu sou o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu posso produzir a prova. O que a gente faz, né? Já que eu tô pagando, eu vou rir. É o que me resta, que o senhor me obrigou a fazer. E por último, os povos tudo tiraram os verdes e amarelos das gavetas e foram pras ruas pedir um voto transparente. Aí, o troço melou de vez. Todo poder... Gente, vocês são foda. Como é que vocês vão tirar o presidente daquela cadeira? O tornando inelegível através de um inquérito aberto, investigado e julgado pelo próprio STF. PGR mandou um abraço, viu, seu Barroso? Não sei se você encontra direto com o seu Aras, mas ele te mandou um abraço. Ah, seu iluminado, sabe quem foi que bateu palma pro senhor no inquérito que o senhor abriu de ofício lá no TSE? O Lula, o mesmo que a nossa Suprema Corte tornou elegível. Sensacional. E se a gente for pensar em Bolsonaro inelegível em 2022, teremos de volta a polarização permitida entre PT e PSDB. Mas o nome agora é mais moderninho, porque o PSDB tá meio queimado. Teremos o sonho de consumo da velha mídia. 2022 teríamos Lula versus Terceira Via. Sacou? Bom, quem vê de longe todo esse carnaval e avalia essa hiperreação do TSE pode obviamente pensar que na verdade o que a gente está querendo fazer é que os votos sejam contados dentro de uma salinha onde ninguém veja. Só que ao contrário, nós queremos a participação da sociedade civil, mas isso parece ser praticamente um pecado hoje em dia. Como assim a gente ousa pedir transparência no símbolo da democracia? Como ousamos? E agora, a pedido de Vossa Excelência, Bolsonaro está no inquérito das fake news no seu Xande, mas Bolsonaro está preocupado em como os senhores farão as diligências, e eu confesso que eu também tenho essa curiosidade. Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? E após os inquéritos abertos de ofício, após a interferência do judiciário no legislativo e no executivo, porque ninguém aqui esqueceu do Ramagem, viu? Me aparece o ex-ministro do Supremo, seu Aires Brito, dizendo que o judiciário não governa, mas impede o desgoverno. É isso mesmo que o ex-ministro disse? Vocês do STF são mesmo uma espécie de partido de oposição? Perguntar não ofende, nem manda ninguém pra cadeia. Espero. E pra finalizar, eu vou pegar aqui a postagem de ontem de um general que tem ranço do Bolsonaro. Pra vocês não dizer que eu tô sendo parcial na minha avaliação. Aspas pro Coronel Chagas. Quando o STF, que deveria dar o supremo exemplo, deixa de fazê-lo e ultrapassa seus limites, todos sentem-se livres para fazer a mesma coisa. Os efeitos negativos dessa anarquia só serão neutralizados pela iniciativa e pela moderação de uma força garantidora da lei e da ordem. Isso não é bom. Fecha aspas. E assim, com essa fala, eu encerro perguntando para você: como é que você acha que essa disputa vai acabar? Façam suas apostas e me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!